A faxineira foi contratada para limpar a mansão de um milionário, mas ao ver o porão começou a gritar. Foi lá que sua mãe aprendeu antes de vendê-la aos 6 anos. O barulho do ônibus quase impediu Isabel Lima de ouvir o toque do celular, equilibrando a bolsa surrada no colo. Ela atendeu apressadamente ao ver o número da agência de empregos. Alô, Isabel falando. Isabel, temos uma vaga para você. Limpeza na Mansão Cardoso. 3 semanas de trabalho. Pagamento semanal. A voz da atendente soava mecânica. Como quem repete o mesmo texto várias vezes ao dia, Isabel engoliu em seco. Uma mansão. Pagamento semanal. Era mais do que precisava naquele momento. Com o aluguel atrasado e a geladeira praticamente vazia. Tô dentro quando começo. Amanhã, 7 da manhã. Ao desligar, Isabel olhou pela janela do ônibus. A cidade passava em borrões enquanto ela tentava afastar as memórias que teimavam em surgir. Aos 30 anos, Isabel carregava cicatrizes que ninguém podia ver. Cicatrizes de uma infância roubada aos 8 anos, quando foi arrancada da mãe e jogada no pesadelo do tráfico infantil. Seus dedos tocaram instintivamente a pequena cicatriz atrás da orelha, única marca física visível daqueles tempos. O restante estava guardado em sua mente, em fragmentos confusos, paredes de pedra escura, uma janela com grades retorcidas em formato de trepadeiras, e o rosto desfocado de sua mãe, prometendo voltar logo, uma promessa nunca cumprida. A assistente social que cuidou de seu caso após o resgate havia dito que a mente dela bloqueou muitas lembranças como mecanismo de defesa. Isabel concordava. Havia coisas que era melhor não lembrar. A Mansão Cardoso era exatamente como esses lugares apareciam em filmes. Imponente, cercada por um jardim perfeitamente cuidado e com uma entrada que fazia qualquer pessoa comum se sentir minúscula. Isabel ajeitou o uniforme simples de doméstica fornecido pela agência e tocou a campainha. Sentindo-se deslocada, uma mulher de meia idade, cabelos perfeitamente arrumados e expressão severa abriu a porta. Você deve ser a nova faxineira. Não era uma pergunta. Sou Ivone Silveira, a governanta entre. Isabel sentiu um calafrio ao cruzar a porta. Uma sensação estranha de déjà vu que não conseguia explicar. Algo naquela casa lhe parecia familiar, embora tivesse certeza de nunca ter estado ali antes. Algum problema? Ivone perguntou, notando sua hesitação. Não, nada. Isabel forçou um sorriso, apenas impressionada com o lugar. Ivone a guiou pelo hall de entrada luxuoso, explicando as regras da casa. Isabel mal prestava atenção. Distraída com a arquitetura, havia algo naquelas paredes. Os produtos de limpeza ficam neste armário. O Sr. Cardoso trabalha no escritório do 2º andar e não gosta de ser incomodado. Você vai começar pelos quartos de hóspedes. Sr. Cardoso, Isabel perguntou, tentando afastar a sensação incômoda que a perseguia desde que entrou. Bruno Cardoso, o proprietário. Ele é reservado, um homem ocupado. Provavelmente você nem vai vê-lo. Enquanto subia as escadas seguindo Ivone, Isabel notou um retrato na parede. Um homem jovem, não mais que 25 ou 26 anos. Olhos intensos, usando terno. Ao lado dele, um homem mais velho com expressão severa, mas sorriso orgulhoso. Algo na imagem a incomodou profundamente. Esse é o Sr. Bruno. Ivone parou, olhando para o retrato. Sim, e o pai dele, Arnaldo Cardoso, faleceu há 5 anos. A voz da governanta mudou ligeiramente ao mencionar o falecido. Isabel não conseguia tirar os olhos da foto. O homem mais velho. Havia algo perturbador em seu rosto, mas ela não conseguia identificar o que. Vamos, há muito trabalho a fazer, cortou Ivone, com um tom que não aceitava questionamentos. Nos 2 primeiros dias, Isabel trabalhou nos quartos superiores. Absorvendo cada detalhe da mansão, era um lugar de contrastes. Ostentação e frieza conviviam em cada cômodo. As paredes eram decoradas com obras de arte caras, mas algo na atmosfera parecia vazio, como se a casa guardasse segredos. Durante esses dias, Isabel viu Bruno Cardoso apenas de relance, uma vez saindo apressado, outra vez retornando tarde, sempre com expressão séria e concentrada, apesar da pouca interação.
Algo nele despertava curiosidade em Isabel. Não era apenas sua aparência, embora fosse inegavelmente bonito, mas a maneira como às vezes parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Numa dessas rápidas visões, ela notou que ele havia deixado a porta do escritório entreaberta, apesar das instruções de Yvonne para nunca entrar ali. A curiosidade foi mais forte. Isabel espiou e viu paredes cobertas por documentos, recortes de jornal e fotografias. Aproximando-se mais, percebeu que se tratavam de notícias sobre tráfico humano e operações de resgate. Na mesa central, folhetos de uma fundação, Novos Começos, por Bruno Cardoso. Foi quando ela ouviu passos no corredor e saiu rapidamente, quase esbarrando em Yvonne. O que fazia perto do escritório? A governanta estreitou os olhos. Nada. Eu só... Isabel gaguejou. Estava limpando o corredor. Yvonne a estudou por um momento, como se pudesse ler através dela. O senhor Bruno é muito reservado sobre seu trabalho. Ele dedica sua vida a ajudar vítimas de tráfico humano. Foi assim que conseguiu superar seu próprio passado. Ela fez uma pausa, como se avaliasse quanto deveria revelar. Ele mesmo foi uma vítima. Sabia. Resgatado aos 10 anos, tudo o que faz hoje é para ajudar outros como ele. Isabel sentiu o coração apertar. Bruno Cardoso também carregava cicatrizes invisíveis, como ela. Amanhã, continuou Yvonne, sua voz subitamente mais fria. Você limpará os cômodos inferiores, o salão principal e... o porão. O porão, repetiu Isabel, sentindo um inexplicável nó no estômago. Sim, ele é usado apenas como depósito agora. Nada especial. O tom casual de Yvonne contrastava com seu olhar tenso. Mas é preciso mantê-lo limpo também. Naquela noite, Isabel mal conseguiu dormir. Sonhou com corredores escuros, portas fechadas e o cheiro de sândalo que parecia impregnar certos cantos da mansão. Acordou suando frio, com a sensação de que no dia seguinte, algo mudaria para sempre. A luz da manhã já iluminava a mansão quando Isabel chegou para seu 3º dia de trabalho. O cansaço das noites mal dormidas estava estampado em seu rosto, com olheiras profundas que nem o corretivo barato conseguia disfarçar. Efigênia, a cozinheira idosa da casa, foi a primeira pessoa que encontrou ao entrar, diferente de Yvonne. Ela tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam guardar histórias demais. Bom dia, menina. Quer um café antes de começar? Parece que não dormiu nada, ofereceu Efigênia, estendendo uma xícara fumegante. Obrigada. Isabel aceitou gratamente, sentindo o aroma forte preencher suas narinas. Tive uma noite difícil. A cozinheira a observou por um momento, como se estivesse avaliando algo além do que seus olhos podiam ver. Esta casa faz isso com as pessoas, murmurou ela, quase para si mesma. Tem coisas aqui que não descansam. Isabel ergueu o olhar da xícara. Como assim? Mas antes que Efigênia pudesse responder, o som de saltos anunciou a chegada de Yvonne. Já está aqui. Ótimo. A governanta tinha uma prancheta nas mãos. Hoje você começa pelo porão, depois sobe para o salão principal. As chaves estão aqui. Ela entregou um molho de chaves antigas para Isabel, que sentiu o metal frio contra sua palma. Uma delas, maior e mais ornamentada, chamou sua atenção imediatamente. Esta abre a porta principal do porão, explicou Yvonne, apontando para a chave que fascinou Isabel. Os produtos estão lá embaixo, e lembre-se de não mexer nas caixas. Apenas limpe o chão, as prateleiras e afaste as teias de aranha. Enquanto Yvonne se afastava, Isabel percebeu Efigênia observando a governanta com uma expressão difícil de decifrar. Quando seus olhares se cruzaram, a cozinheira apenas balançou a cabeça levemente e voltou aos seus afazeres. O caminho para o porão era através de uma porta discreta próxima à cozinha. A temperatura parecia cair alguns graus quando Isabel começou a descer os degraus de pedra. A escada em espiral era iluminada apenas por lâmpadas fracas presas às paredes, criando sombras inquietantes. A cada passo, a sensação de familiaridade aumentava, junto com uma ansiedade crescente que Isabel não conseguia explicar. Seu coração acelerou, e gotas de suor começaram a formar-se em sua testa. Apesar do ar frio, quando chegou ao fim da escada, encontrou-se diante de uma pesada porta de madeira escura. A fechadura antiga,
parecia esperar pela chave ornamentada. Com as mãos levemente trêmulas, Isabel encaixou a chave e girou-a. O rangido da porta ecoou pelo espaço vazio, como um gemido do passado. A luz que vinha de pequenas janelas altas, próximas ao teto, criava feixes que cortavam a penumbra do ambiente. Isabel deu um passo para dentro e sentiu seu mundo começar a girar. O cheiro, aquele cheiro de sândalo misturado com mofo e algo mais. Algo que seu cérebro reconhecia, mesmo que ela conscientemente não soubesse o que. Não pode ser, murmurou, enquanto seus olhos percorriam o espaço amplo. O porão havia sido reorganizado como um depósito, com estantes e caixas empilhadas, mas a estrutura básica permanecia a mesma, e então ela viu. Próxima à parede leste, uma janela pequena e alta, com grades ornamentadas em formato de trepadeiras, exatamente como em seus pesadelos. Suas pernas fraquejaram. Isabel se apoiou contra a parede mais próxima, sentindo a textura da pedra fria sob seus dedos. Foi quando notou as pequenas marcas na parede, arranhões quase apagados pelo tempo, formando linhas paralelas, 5 linhas. Como os dedos de uma criança desesperada, a memória a atingiu como uma avalanche. Ela mesma, pequena e aterrorizada, arranhando aquela parede dia após dia, contando o tempo, esperando por uma mãe que nunca voltou. Um grito rasgou sua garganta antes que pudesse contê-lo. Um som primitivo de horror e reconhecimento. Este não era apenas um porão, era aquele porão, o lugar onde havia sido mantida prisioneira como criança. Antes de ser vendida, Isabel recuou, tropeçando nas próprias pernas, derrubando um balde de produtos de limpeza. O barulho ecoou pelo espaço. Misturando-se com seus soluços, ela precisava sair dali, precisava fugir, mas seu corpo não obedecia. Imagens há muito reprimidas inundavam sua mente. O homem com cheiro de sândalo que vinha à noite checar as crianças, a menina de olhos verdes que dormia no colchão ao lado, o som de trancas sendo abertas quando alguém era levado para conhecer novos pais. Palavras que todas elas aprenderam a temer. Seus gritos continuaram enquanto se arrastava para trás, afastando-se das memórias que pareciam ganhar forma física no ar à sua frente. Bruno Cardoso estava em seu escritório revisando documentos sobre uma nova operação contra traficantes quando ouviu os gritos. Não eram gritos comuns. Carregavam um terror visceral que o fez levantar-se imediatamente. Derrubando a cadeira, ele conhecia aquele tipo de grito. Já o ouvira antes, em operações de resgate. Era o som de alguém revivendo um trauma profundo. Seguindo o som, Bruno desceu as escadas correndo, passando por uma Ivone visivelmente alarmada, que tentou detê-lo. Senhor Bruno, não é nada, apenas um. Ele a ignorou. Continuando em direção ao porão, os gritos haviam se transformado em soluços entrecortados por palavras desconexas. Quando abriu a porta do porão, encontrou Isabel encolhida contra a parede, olhos vidrados, apontando para a janela gradeada. A janela, as marcas. Ele me deixou aqui. O homem do sândalo. Bruno se aproximou cautelosamente. Como faria com qualquer vítima em crise? Isabel, sou eu. Bruno Cardoso, você está segura agora. Ninguém vai machucar você. Ele se agachou, mantendo distância, mãos visíveis para não assustá-la ainda mais. Seus olhos percorreram rapidamente o porão, notando a janela e as marcas na parede. Um alarme soou em sua mente. Mas ele precisava primeiro ajudar a mulher à sua frente. Isabel, olhe para mim. Respire comigo. Devagar. Gradualmente, os olhos dela focaram em seu rosto. A respiração, antes errática, começou a normalizar. Ela tremia como uma folha. Este lugar. Ela finalmente conseguiu dizer, voz rouca de tanto gritar. Eu estive aqui antes, quando era criança, antes de ser vendida. O impacto daquelas palavras atingiu Bruno com força. Ele olhou novamente para o porão, desta vez com outros olhos. Seu pai adotivo, Arnaldo, nunca permitira que ele descesse ali quando criança. Sempre trancado, sempre proibido. Tem certeza? Perguntou, sentindo seu próprio coração disparar. As grades da janela. Eu contava as curvas todos os dias. E ali, ela apontou para as marcas na parede. Fui eu que fiz. Com minhas unhas. 5 dias consecutivos. Depois perdi a conta. E o cheiro. Ele ainda está aqui. Bruno sentou-se no chão frio. Tentando processar,
Seu pai adotivo, o homem que supostamente o havia resgatado do tráfico infantil, teria sido na verdade parte do problema. Meu pai, ele começou, voz trêmula. Arnaldo Cardoso. Eu comprei esta mansão dele após sua morte, há 5 anos. Ele me adotou quando eu tinha 10 anos. Depois que fui resgatado de uma rede de tráfico infantil. Isabel o encarou, as lágrimas secando em seu rosto. Arnaldo. Ela repetiu o nome, como se tentasse associá-lo a uma memória. Ele usava sândalo. Bruno sentiu o sangue gelar. Sim, era a única fragrância que usava, como soube. Ela fechou os olhos por um momento. O homem que vinha nos checar à noite sempre cheirava a sândalo. Nunca vi seu rosto claramente, apenas sentia seu cheiro quando ele se aproximava. Do alto da escada, o som de algo caindo fez ambos se virarem. Ivone estava parada lá, pálida como um fantasma, uma bandeja com água e copos caída a seus pés. Senhor Bruno, ela disse, voz quase inaudível. Acho que vocês deveriam subir. Este lugar não é saudável. Bruno ajudou Isabel a se levantar, notando como ela ainda tremia, enquanto subiam as escadas. Ele percebeu que Ivone evitava olhar diretamente para a faxineira, como se temesse o que Isabel pudesse ver em seus olhos. Naquele momento, no silêncio tenso que os envolvia, Bruno teve certeza de uma coisa. A mansão que herdara guardava segredos muito mais sombrios do que jamais imaginara, e de alguma forma, a mulher trêmula ao seu lado era a chave para revelá-los. Na biblioteca da mansão, Isabel se encolhia em uma poltrona de couro, as mãos ainda tremendo ao segurar a xícara de chá que Efigênia havia preparado. O líquido morno, misturado com uma erva calmante que a cozinheira jurava acalmar até espírito agitado, ajudava a ancorar Isabel no presente. Bruno caminhava de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos repetidamente. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo e pelo ocasional ruído de Ivone, que se movia pelo corredor como uma sombra vigilante. Acho que você deveria ir para casa, disse Bruno finalmente parando diante dela. Depois do que aconteceu, não esperamos que continue trabalhando hoje. Isabel levantou os olhos, encontrando o olhar genuinamente preocupado dele. E amanhã, vou ser dispensada. Ela tentou manter a voz firme, mas a preocupação era evidente. Precisava desse trabalho. Bruno franziu a testa, surpreso com a pergunta. Não estava pensando em dispensá-la, a menos que você não queira mais voltar. Ele hesitou. Ninguém a culparia por isso. Isabel observou o chá em sua xícara, vendo seu reflexo distorcido na superfície. Eu preciso desse emprego, disse simplesmente. E talvez precise entender o que aconteceu aqui para mim mesma. Bruno assentiu lentamente, compreendendo. Vou mandar o motorista levá-la hoje. Descanse. Se decidir voltar amanhã, podemos conversar mais. Quando Bruno saiu para chamar o motorista, Isabel notou Ivone parada à porta da biblioteca, observando-a com uma intensidade perturbadora. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e Isabel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nos olhos da governanta. Medo, culpa, raiva, que ela não conseguia decifrar. Ivone desviou o olhar rapidamente e se afastou, seus passos ecoando pelo corredor. No dia seguinte, para a evidente surpresa de Ivone, Isabel retornou ao trabalho. O incidente no porão havia sido temporariamente contornado com um novo arranjo. Ela trabalharia apenas nos andares superiores. O porão estava proibido para ela. O Sr. Bruno pediu para informá-la que ele gostaria de conversar após o almoço no escritório, disse Ivone mecanicamente, entregando a lista de tarefas do dia. Seu tom era profissional, mas havia uma tensão palpável entre elas. Isabel apenas assentiu, pegando os produtos de limpeza, enquanto subia as escadas para começar a limpar os quartos. Notou que Ivone a seguia com o olhar, imóvel no meio do hall, como uma sentinela. As horas se arrastaram naquela manhã. Enquanto limpava, Isabel se pegava observando cada detalhe da mansão com novos olhos. As paredes que antes pareciam apenas ostentação, agora escondiam histórias sinistras. Cada canto podia guardar segredos do passado. Seu passado, no quarto de hóspedes principal, enquanto tirava o pó de uma cômoda antiga, Isabel ouviu vozes alteradas vindas do corredor, aproximando-se silenciosamente da porta entreaberta.
Reconheceu Bruno e Ivone. Ainda acho que deveria ter dispensado a garota, dizia Ivone. Sua voz normalmente controlada agora traindo ansiedade. Depois do que aconteceu ontem, ela pode trazer problemas. Que tipo de problemas, Ivone? A voz de Bruno era calma, mas com uma ponta de desafio. O que exatamente você teme que ela descubra? Um silêncio pesado se seguiu. Não é questão de descobrir algo, senhor, respondeu Ivone finalmente, a compostura retornando à sua voz. É sobre estabilidade. Ela teve um colapso. Isso pode afetar o trabalho dela, a rotina da casa. A rotina da casa. Bruno repetiu, com um tom irônico. Sempre sua maior preocupação, não é? A sagrada rotina desta casa. Os passos deles se afastaram, e Isabel não conseguiu ouvir o resto da conversa. Mas uma coisa estava clara. Ivone queria que ela saísse, e isso só aumentava sua determinação de ficar. Após o almoço, como combinado, Isabel se apresentou ao escritório de Bruno. Bateu levemente na porta. Entre. Veio a resposta do outro lado. O escritório era um ambiente bem diferente do resto da mansão, enquanto os outros cômodos ostentavam uma decoração clássica e formal. Aqui havia uma atmosfera de trabalho real, mapas nas paredes, arquivos espalhados, um computador moderno sobre a escrivaninha. Bruno indicou uma cadeira à sua frente. Ele parecia cansado, olheiras marcando seu rosto jovem. Obrigado por voltar, disse ele, um sorriso tenso nos lábios. Teria entendido se tivesse decidido não retornar. Isabel se sentou, ajeitando nervosamente o uniforme. Como disse ontem, preciso do trabalho. E talvez precise de respostas também. Bruno assentiu, juntando as mãos sobre a mesa. Passei a noite pesquisando, disse ele, sobre meu pai adotivo, sobre esta mansão. Encontrei muito pouco. Arnaldo era extremamente discreto sobre certos aspectos de sua vida. Ele abriu uma gaveta e tirou um álbum antigo de fotografias. Estas são as únicas fotos que tenho da mansão antes da reforma que fiz há 3 anos. Pensei que talvez algo aqui pudesse ajudar sua memória. Isabel pegou o álbum com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Ao abrir, viu imagens da mansão como era anos atrás, antes das renovações que Bruno mencionara. O exterior era mais sombrio, os jardins menos cuidados. Havia poucas fotos do interior. Ele não gostava de registros, comentou Bruno, notando a escassez de imagens, especialmente dos andares inferiores. Nunca entendi o porquê, até agora. Isabel virou as páginas lentamente, sentindo memórias fragmentadas se agitarem em sua mente. Nada concreto, apenas sensações, até chegar a uma foto que mostrava um corredor do primeiro andar, com uma porta entreaberta ao fundo. Esta porta, ela murmurou apontando. Bruno se inclinou para ver. É a entrada para uma ala que hoje uso como depósito. Era o antigo escritório de meu pai, mas ele o mantinha trancado. Depois que faleceu, encontrei a chave em seu cofre e descobri que era apenas um cômodo vazio. Achei estranho, mas não dei muita importância na época. Isabel se concentrou na imagem, fechando os olhos por um momento. Havia algo importante ali, não sei o que, mas sinto que havia algo que não deveria ser encontrado. Bruno a observou atentamente. Isabel, eu preciso saber, quanto você lembra exatamente do tempo que passou aqui? Ela respirou fundo, colocando o álbum sobre a mesa. Fragmentos. Tenho flashbacks, a janela gradeada, o cheiro de sândalo, as marcas na parede. Lembro de outras crianças, uma menina de olhos verdes que chamavam de Bianca. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E lembro da minha mãe me dizendo que voltaria logo, antes de me deixar com um homem que disse que eu ia conhecer novos pais. Bruno abriu um arquivo em seu computador. Estive investigando redes de tráfico infantil por anos. Fundei a organização Novos Começos, para ajudar vítimas como nós. Ele virou a tela para que ela pudesse ver. Estes são relatórios de casos resolvidos e não resolvidos. Pensei que talvez pudéssemos começar a procurar por seu nome real, por registros da época. Isabel se levantou, dando alguns passos pelo escritório. Seu olhar foi atraído por um mapa na parede, marcado com alfinetes coloridos. O que é isso? Casos ativos que estamos monitorando. Bruno se juntou a ela.
Os vermelhos são casos confirmados de tráfico. Os azuis são suspeitas. Os amarelos são instalações de resgate. Enquanto observavam o mapa juntos, seus braços se tocaram levemente. Isabel sentiu um estranho conforto nesse contato casual, uma conexão baseada em tragédias compartilhadas. Então, o que você sugere? Perguntou ela. Finalmente, como descobrimos o que realmente aconteceu nesta casa, Bruno a encarou, determinação em seu olhar. Primeiro, precisamos explorar o porão novamente, desta vez preparados. Segundo, vamos verificar aquele antigo escritório. E terceiro, ele hesitou. Precisamos descobrir o que Ivone sabe. Ivone, Isabel franziu a testa. Acha que ela está envolvida. Ela trabalha aqui há mais de 20 anos. Estava aqui quando meu pai me adotou. Se algo acontecia nesta casa, ela sabia. Um barulho no corredor os interrompeu. A porta estava entreaberta, e ambos juraram ter visto uma sombra passar rapidamente. Alguém estava ouvindo, sussurrou Isabel. Bruno assentiu, movendo-se silenciosamente até a porta. Ao abri-la completamente, o corredor estava vazio, mas o eco de passos apressados denunciava que alguém acabara de sair. Precisamos ser cuidadosos, murmurou ele, fechando a porta. Se meu pai realmente esteve envolvido em algo tão sombrio, pode haver outras pessoas interessadas em manter esses segredos enterrados. Naquela tarde, enquanto retornava às suas tarefas, Isabel notou uma mudança na atmosfera da mansão. Os olhares de Ivone se tornaram mais frequentes e mais intensos. Efigênia, a cozinheira, parecia querer dizer algo cada vez que passava por ela, mas sempre desistia no último momento, e à noite, ao sair, Isabel teve certeza de que estava sendo observada de uma das janelas superiores, uma silhueta imóvel que permaneceu lá, até que ela dobrasse a esquina. A mansão dos Cardoso havia sido um lugar de pesadelos para ela como criança. Agora, como adulta, ela retornava para enfrentá-los, mas desta vez não estaria sozinha. Na manhã seguinte, Isabel chegou à mansão mais cedo que o habitual. Desta vez, não era a necessidade do dinheiro que a impulsionava, mas a determinação de desvendar seu passado. Encontrou Bruno já desperto, no alpendre dos fundos. Uma xícara de café nas mãos e olheiras profundas indicando outra noite sem sono. Também não conseguiu dormir? Perguntou ela, apoiando-se na balaustrada ao lado dele. Sonhei com fragmentos, respondeu Bruno, olhando para o jardim orvalhado. Rostos de crianças que não consigo identificar. Vozes abafadas por paredes. Nunca tive esses sonhos antes de você chegar. Isabel observou seu perfil pensativo. Era estranho como, em apenas alguns dias, ela sentia uma conexão tão profunda com esse homem. Talvez fosse porque ambos compartilhavam cicatrizes semelhantes, mesmo que causadas em momentos diferentes. Achei algo ontem à noite, disse Bruno, quebrando o silêncio. Vamos ao escritório antes que Ivone apareça. No escritório, Bruno fechou a porta cuidadosamente e retirou um livro grosso de uma gaveta trancada. Encontrei isto escondido no forro de uma gaveta antiga. É um diário, mas está codificado. Ele abriu o livro, mostrando páginas e mais páginas de anotações em uma escrita que misturava símbolos e números. Acho que pertencia ao meu pai. Isabel passou os dedos pelas páginas amareladas. Consegue decifrar? Ainda não, mas encontrei alguns padrões. Olhe aqui. Bruno apontou para sequências que se repetiam. Estes símbolos aparecem agrupados. Parecem registros. Registros de quê? Bruno hesitou. Seus olhos encontrando os dela. Acho que são registros de crianças, datas, valores, destinos. Sua voz falhou ligeiramente. Um catálogo. Um arrepio percorreu a espinha de Isabel. Aquele livro poderia conter informações sobre ela, sobre seu destino, sobre quem a comprou. Precisamos decifrá-lo, disse ela com firmeza. Estou trabalhando nisso, mas vai levar tempo. Bruno fechou o livro. Enquanto isso, há algo mais que podemos fazer. Procurar por registros policiais da época. Se você foi resgatada, deve haver alguma documentação. Isabel assentiu. Embora soubesse que seria difícil, seu caso havia sido tratado com a máxima discrição para proteger sua identidade. Ela mesma teve acesso limitado aos documentos quando completou 18 anos. O som de passos no corredor alertou-os. Rapidamente,
Bruno escondeu o diário e abriu um mapa sobre a mesa, fingindo estudá-lo quando Ivone bateu à porta. Senhor Bruno, o café está servido na sala de jantar. Os olhos da governanta percorreram a cena, detendo-se por um momento em Isabel, e os representantes da fundação ligaram confirmando a reunião das 2 horas. Obrigado, Ivone. Estarei lá em 1 minuto. Quando a governanta se retirou, Bruno sussurrou. Ela sempre aparece nos momentos mais inoportunos, como se estivesse nos monitorando. Talvez esteja, respondeu Isabel. Igualmente baixo, à tarde, enquanto Bruno estava em sua reunião, Isabel aproveitou para explorar a mansão mais detalhadamente. Oficialmente, estava limpando, mas seus olhos captavam cada detalhe, cada canto que pudesse esconder pistas. No segundo andar, um corredor mais estreito levava a uma porta que ela ainda não havia notado. Curiosa, girou a maçaneta, encontrando-a trancada, instintivamente. Olhou para ambos os lados antes de retirar um grampo do cabelo. Não era a primeira vez que precisava improvisar para abrir uma fechadura. Após alguns segundos de manipulação, a porta cedeu com um clique satisfatório. Isabel adentrou um pequeno escritório empoeirado, claramente não utilizado há anos. Diferente do resto da mansão, este cômodo não havia sido reformado. As paredes ostentavam um papel de parede desbotado com padrões florais, e uma escrivaninha antiga dominava o centro do espaço. Isabel examinou as gavetas, encontrando-as vazias, exceto por alguns materiais de escritório antigos. Quando estava prestes a sair, desiludida, notou algo sob o tapete. Uma leve protuberância que seria imperceptível se não estivesse procurando. Afastando o tapete empoeirado, descobriu uma tábua solta no assoalho. Com dedos trêmulos, Isabel removeu a tábua, revelando um pequeno compartimento onde repousava uma caixa metálica. Dentro, encontrou um envelope amarelado e uma chave dourada antiga. O envelope continha várias fotografias em preto e branco, homens em trajes formais, mulheres de aparência elegante, todos em volta de uma mesa ornamentada durante o que parecia ser um jantar luxuoso, na parte de trás de uma das fotos. Uma inscrição. Reunião anual, 1998. Os rostos não significavam nada para Isabel, mas algo na imagem a incomodava. Foi quando notou um detalhe, no fundo da foto, parcialmente visível por uma porta entreaberta, o que parecia ser uma criança, uma menina de aproximadamente 8 anos. Com um vestido formal demais para sua idade? Olhos assustados fitando diretamente a câmera, Isabel guardou cuidadosamente a foto e a chave no bolso, recolocou a tábua e o tapete em seus lugares e saiu, certificando-se de trancar a porta como a encontrara. No fim do dia, enquanto limpava o corredor do térreo, Isabel ouviu uma discussão acalorada vinda da cozinha. Aproximou-se silenciosamente. Você não pode continuar fingindo que não sabe de nada. Era a voz de Efigênia, normalmente tão calma, agora carregada de urgência. A menina reconheceu o porão. É só questão de tempo até descobrirem tudo. Abaixe a voz, Ivone respondeu bruscamente. Ninguém vai descobrir nada se você mantiver essa boca fechada. Arnaldo se foi. E o que passou? Passou. O que passou? A voz de Efigênia tremeu de indignação. Vidas foram destruídas nesta casa, crianças. E você ajudou, Ivone? Ou devo chamá-la pelo seu verdadeiro nome? Um baque surdo, como algo sendo batido contra a mesa. Nunca, nunca mencione esse nome. A voz de Ivone estava quase irreconhecível de fúria. Aquela pessoa morreu há muito tempo, e se você quiser continuar com sua aposentadoria confortável, vai manter isso enterrado. Isabel recuou rapidamente quando ouviu passos se aproximando. Fingiu limpar um vaso enquanto Ivone saía apressadamente da cozinha. O rosto normalmente composto agora contorcido em uma máscara de raiva e medo. Mais tarde, quando encontrou Bruno em seu escritório para compartilhar suas descobertas, ela o encontrou ao telefone, a expressão séria enquanto anotava algo. Entendi, sim, vou verificar. Obrigado pela ajuda. Ele desligou, virando-se para Isabel com um ar renovado de determinação. Era um contato da polícia. Consegui uma pista sobre seu caso. Isabel sentiu o coração acelerar. O quê? Uma menina resgatada há 22 anos. Corresponde à sua idade e descrição. O nome da operação que a resgatou era Andorinha. Bruno consultou suas anotações.
O problema é que quase todos os registros foram selados por envolver menores. Mas meu contato conseguiu uma coisa: o nome de sua mãe biológica. Isabel prendeu a respiração. Sônia Lima. Bruno ergueu os olhos para ela. Isso significa algo para você. O nome ecoou na mente de Isabel, despertando memórias distantes e fragmentadas. Uma voz suave dizendo: volto logo, meu amor. Um perfume de jasmim, mãos gentis arrumando seu cabelo. Sônia, repetiu Isabel, saboreando o nome em seus lábios. Sim, esse é o nome dela, minha mãe. Bruno assentiu, continuando. Aparentemente, ela denunciou seu desaparecimento, mas depois também desapareceu. A polícia nunca conseguiu localizá-la para devolver você. Isabel sentou-se, tentando processar a informação. Então ela não me abandonou, ela me procurou. Parece que sim. Bruno hesitou. Há mais uma coisa. Consegui uma foto dela dos arquivos policiais. Chega amanhã. Isabel mostrou a chave e as fotos que encontrou. Bruno examinou a chave atentamente. Parece combinar com um tipo de cofre antigo. Precisamos descobrir onde ele está. Naquela noite, ao sair da mansão, Isabel notou Ivone fazendo uma ligação apressada no jardim, longe das janelas. A governanta falava em voz baixa, olhando nervosamente ao redor. Isabel não conseguiu ouvir o que era dito, mas a expressão no rosto de Ivone era inequívoca. Pânico. E quando seus olhares se cruzaram através da distância, Isabel viu algo que a deixou gelada. Reconhecimento. Não o reconhecimento de uma empregada para outra, mas algo mais profundo e perturbador, como se Ivone a conhecesse há muito, muito tempo. A manhã chegou com uma chuva fina e persistente. Isabel observava as gotas escorrerem pela janela do ônibus, formando pequenos riachos no vidro. Carregava em sua bolsa a chave dourada encontrada no dia anterior, um objeto que agora parecia pesar mais do que deveria. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Bruno. Chegou. Venha direto ao escritório. O coração de Isabel acelerou. A foto de sua mãe, depois de tantos anos. Finalmente veria o rosto que vivia apenas em fragmentos de memória infantil. Ao chegar à mansão, Isabel encontrou a porta principal destrancada. Algo incomum. O silêncio no hall de entrada a deixou inquieta. Normalmente Ivone estaria por perto, vigilante como sempre. Bruno, ela chamou, caminhando em direção ao escritório. Nenhuma resposta. Apenas o eco de sua própria voz nas paredes ornamentadas. Ao alcançar o escritório, Isabel encontrou a porta entreaberta, empurrou-a cautelosamente e viu Bruno debruçado sobre a escrivaninha, estudando um documento com tamanha concentração que não percebeu sua chegada. Bruno, ela chamou novamente, mais suavemente. Ele ergueu a cabeça abruptamente, olhos arregalados revelando que estava perdido em pensamentos. Isabel, disse ele, levantando-se rápido demais, derrubando alguns papéis. Entre, feche a porta. Havia uma tensão no ar que ela não conseguia decifrar. Bruno parecia simultaneamente ansioso e receoso, como alguém prestes a dar notícias devastadoras. A foto, disse Isabel, indo direto ao assunto. Você disse que chegou. Bruno assentiu, pegando um envelope na gaveta. Antes de mostrar, preciso que entenda algo. Ele respirou fundo. Descobri mais coisas esta manhã. Informações que complicam tudo. Isabel sentiu um nó no estômago. Apenas me mostre. Com relutância, Bruno entregou o envelope, mãos trêmulas. Isabel o abriu, retirando a fotografia em preto e branco. Uma mulher jovem, não mais que 25 anos, com cabelo escuro até os ombros e olhos intensos que pareciam fitá-la através do tempo. O rosto era familiar de uma maneira que fez seu coração doer. Sônia, murmurou Isabel, passando os dedos sobre a imagem. É ela. Eu lembro do formato do rosto, do sorriso. Bruno observava sua reação atentamente. Olhe bem para essa foto, Isabel. Não vê nada familiar além das suas memórias. Franzindo a testa. Isabel examinou a imagem novamente. Foi quando percebeu, além das mudanças que o tempo traria naturalmente, além dos procedimentos estéticos evidentes, aquele rosto guardava uma semelhança inegável com o de Ivone. Não, sussurrou, quase deixando a foto cair. Não pode ser. Ivone nunca mencionou seu sobrenome completo, disse Bruno, sua voz grave.
Nos registros da casa, consta apenas Ivone S. Esta manhã, enquanto você não chegava, decidi investigar mais a fundo. Ele mostrou outro documento. Uma antiga carteira de identidade encontrada nos arquivos da mansão. Ivone Silveira. Antes, Sônia Ivone Lima Silveira. Isabel sentou-se. Suas pernas fraquejando, a governanta fria e controladora que a observava com aqueles olhos inquietantes. Era sua mãe. Isso não faz sentido. Balbuciou Isabel. Por que ela estaria aqui? Por que trabalhar para o homem que... Ela não conseguiu completar a frase. Não sei, respondeu Bruno honestamente. Mas pretendo descobrir. Ela está na casa agora, no quarto dela. Disse que estava indisposta. Isabel levantou-se abruptamente. Preciso confrontá-la. Bruno pegou seu braço. Espere, temos que ser estratégicos. Se ela está envolvida, pode ser perigoso. Perigoso? Isabel riu amargamente. Ela é minha mãe, que supostamente me abandonou para trabalhar para o homem que me sequestrou. O que poderia ser mais perigoso que essa verdade? O olhar de Bruno era grave. A verdade sobre mim. Eles decidiram continuar as investigações antes de confrontar Ivone diretamente. O próximo passo era examinar o antigo escritório de Arnaldo. Aquela sala trancada que Bruno mencionara anteriormente. A chave que encontrei, disse Isabel, retirando-a da bolsa. E se for desta porta, a sala ficava no terceiro andar, numa ala raramente utilizada. A chave dourada encaixou-se perfeitamente na fechadura, girando com um clique satisfatório. O interior era surpreendentemente simples. Uma mesa, algumas cadeiras. Estantes vazias, à primeira vista, parecia que alguém já havia removido qualquer coisa importante. Parece que chegamos tarde, comentou Bruno, desapontado. Mas Isabel não estava convencida. Afinal, por que manter uma sala vazia trancada? Ela começou a examinar cada centímetro do espaço, batendo nas paredes, verificando o assoalho. Tem que haver algo, murmurou. Bruno observou-a com crescente admiração. A determinação dela era contagiante. Como sabe tudo isso sobre esconderijos? Isabel deu de ombros enquanto continuava sua busca. Quando você passa por vários lares adotivos, aprende a esconder suas coisas importantes e a encontrar os esconderijos dos outros. Finalmente, um som oco quando ela bateu em um painel da parede atrás da escrivaninha. Aqui, juntos, encontraram o mecanismo oculto. Um pequeno botão disfarçado como parte do padrão da madeira. O painel deslizou, revelando uma pequena sala oculta. Diferente do escritório vazio, este espaço estava cheio. Monitores desligados, arquivos empilhados e, mais perturbador, fotografias nas paredes, crianças de diferentes idades, todas com olhares vazios, numeradas como mercadorias. Meu Deus, sussurrou Bruno, o horror estampado em seu rosto. Era daqui que ele comandava tudo. Isabel examinou os arquivos rapidamente. A maioria continha apenas códigos, similares aos do diário, mas alguns incluíam nomes, datas, valores. Isto é, ela engasgou, mostrando a Bruno uma página com seu nome infantil e uma quantia substancial anotada ao lado. O som de algo caindo no corredor os alertou, imediatamente. Bruno apagou a luz da sala secreta. Pela fresta da porta do escritório, viram uma sombra passar rapidamente. Alguém nos seguiu, sussurrou ele. Saíram cautelosamente, mas o corredor estava vazio, retornando à sala secreta. Bruno começou a fotografar metodicamente cada documento com seu celular. Precisamos de evidências antes de confrontar quem quer que seja, explicou. De volta ao escritório principal, com as novas evidências, eles foram surpreendidos por Ivone entrando sem bater. Seu olhar calculado percorreu os dois. O lanche será servido em 10 minutos, anunciou, sua voz controlada como sempre. A menos que estejam ocupados demais para comer. Havia algo no tom dela. Uma insinuação que fez Isabel corar involuntariamente. A proximidade entre ela e Bruno nos últimos dias não passara despercebida pela governanta. Estaremos lá, respondeu Bruno firmemente. E depois, Ivone, gostaria de falar com você, em particular. Uma sombra de apreensão cruzou o rosto da governanta. Tão rápida que quase não foi percebida. Como quiser, senhor.
Quando Ivone saiu, Isabel exclamou: "Ela sabe que descobrimos algo." Bruno concordou, sombrio. "O que significa que ela pode tentar se antecipar? Não podemos esperar mais." A sala de estar raramente utilizada tornou-se o cenário da confrontação. Bruno escolheu-a estrategicamente. Janelas amplas para evitar qualquer sensação de encurralamento, mas longe o suficiente da cozinha para que Efigênia não ouvisse imediatamente. Quando Ivone entrou, sua postura era rígida, defensiva. "Sobre o que deseja falar, senhor?" Bruno indicou que ela se sentasse. Isabel permaneceu de pé, próxima à janela, seu coração martelando. "Sobre Sônia Lima", disse Bruno diretamente. O rosto de Ivone empalideceu visivelmente, mas ela manteve a compostura. "Não conheço ninguém com esse nome." Isabel não conseguiu se conter. Avançou, colocando a fotografia antiga na mesa de centro. "Esse é o seu rosto, Ivone. Ou devo chamar você de Sônia?" A governanta olhou para a foto, depois para Isabel, seus olhos finalmente demonstrando emoção, medo. "Isso é ridículo", disse ela, mas sua voz falhou. "Estão me acusando de quê exatamente?" "De ser minha mãe", respondeu Isabel, sua voz trêmula. "De me entregar para aquele monstro, de ficar aqui enquanto eu..." As lágrimas vieram contra sua vontade. Bruno levantou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Não estamos acusando você de nada ainda", disse ele a Ivone, "mas encontramos evidências suficientes para saber que há uma conexão." Ivone olhou para a porta, como avaliando suas chances de fuga. Então, surpreendentemente, seus ombros caíram em derrota. "Vocês não entendem", murmurou. "Ninguém jamais entenderia." "Então nos faça entender", desafiou Isabel, Ivone ou Sônia. Olhou para ela com olhos marejados. "Você se parece tanto com ele", disse baixinho. "Seus olhos sempre me lembraram." "Com quem?" perguntou Bruno, uma nota de urgência em sua voz, antes que Ivone pudesse responder. Um barulho ensurdecedor veio do andar superior. Um baque seguido de vidro quebrando. Os três correram escada acima, em direção ao som. A porta do antigo escritório estava escancarada. E no interior, a entrada para a sala secreta completamente exposta, Efigênia estava caída no chão, sangue escorrendo de sua testa. Ao vê-los, tentou se levantar. "Ele veio", murmurou a cozinheira. "Ele levou os arquivos." "Quem?" perguntaram Isabel e Bruno simultaneamente, mas foi Ivone quem respondeu, seu rosto uma máscara de terror. "Eles nunca foram embora, a rede, os sócios de Arnaldo." Na parede da sala secreta, uma mensagem havia sido escrita com batom vermelho. "Vocês não sabem com quem estão mexendo." Bruno e Isabel trocaram olhares. Ivone observava a mensagem, seu disfarce de governanta controlada completamente desfeito, revelando uma mulher aterrorizada. "Agora vocês entendem", sussurrou ela. "Por que eu tive que fazer o que fiz? Por que tive que permanecer aqui?" Efigênia foi acomodada no sofá da sala de estar. A ferida em sua testa já limpa e coberta por um curativo improvisado, a cozinheira idosa parecia menor e mais frágil do que nunca. Suas mãos enrugadas tremendo enquanto segurava a xícara de chá que Bruno lhe oferecera. "Quem fez isso com você?" perguntou Isabel, sentada ao lado dela. "Não vi o rosto", respondeu Efigênia, a voz fraca. "Estava de costas quando entrei na sala. Senti apenas o golpe. E depois, escuridão." Ivone permanecia afastada. Próxima à janela, seus olhos alternando entre vigilância do exterior e observação do grupo, sua postura era a de um animal acuado, alerta, defensivo e pronto para fugir ao menor sinal de perigo. "Precisamos chamar a polícia", disse Bruno, pegando o celular. "Não." O grito de Ivone surpreendeu a todos. "Nada de polícia. Isso só pioraria tudo." Bruno a encarou, incrédulo. "Alguém invadiu minha casa, agrediu uma funcionária e roubou documentos. E você não quer que eu chame a polícia." Ivone cruzou a sala em passos rápidos, arrancando o telefone das mãos dele. "Você não faz ideia do que está lidando", sibilou ela. "Policiais, juízes, políticos. Você acha que seu pai trabalhava sozinho? Um império como o dele precisava de proteção em todos os níveis." A revelação pairou no ar como uma nuvem tóxica.
Isabel sentiu seu estômago revirar com a implicação. A rede ainda existe, murmurou ela. É isso que está dizendo. Ivone finalmente desabou em uma poltrona. O peso dos segredos carregados por décadas parecendo esmagá-la fisicamente. Arnaldo morreu, mas o negócio era lucrativo demais para simplesmente acabar. Seus olhos encontraram os de Bruno. Por que acha que me mantive aqui todos esses anos para proteger você? Bruno recuou como se tivesse levado um tapa. Me proteger? De quê? Você trabalhou para o homem que traficava crianças. Trabalhei para o homem que era seu pai, disparou Ivone, antes que pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno olhou para Ivone como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. O que não? Arnaldo me adotou, ele me resgatou. Ivone fechou os olhos, como se reunisse forças. Arnaldo Cardoso era seu pai biológico. Ele nunca resgatou você. Ele simplesmente recuperou o que considerava sua propriedade quando percebeu que você havia sobrevivido ao sistema. Bruno cambaleou para trás. Agarrando-se à mesa para se estabilizar, Isabel correu até ele, segurando seu braço para evitar que caísse. Isso não faz sentido, murmurou ele. Por que ele adotaria legalmente seu próprio filho? Porque era mais seguro assim, respondeu Ivone. Um benfeitor adotando uma criança resgatada do tráfico humano. Que história comovente para a imprensa. Não, ninguém jamais suspeitaria que ele estava apenas protegendo seu investimento, garantindo que você nunca lembrasse ou falasse sobre o que viu. Isabel encarou Ivone, uma nova suspeita formando-se em sua mente. Você disse que ficou para proteger Bruno, mas por quê? Que relação você tem com ele? Ivone encarou Isabel, seus olhos revelando uma dor antiga. A mesma relação que tenho com você, Isabel. As peças finalmente se encaixaram, montando um quebra-cabeça macabro. Você é mãe dele também, sussurrou Isabel, a revelação atingindo-a como um soco. Somos irmãos. Bruno olhou de Ivone para Isabel, seu mundo desmoronando diante de cada nova revelação. É impossível, balbuciou ele. Eu saberia. Como? Desafiou Ivone. Seus registros foram falsificados. Sua certidão de nascimento original foi destruída. Arnaldo era meticuloso em seus crimes. Efigênia, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. É verdade. Eu estava aqui quando tudo aconteceu. Sua voz estava carregada de culpa. Quando Sônia descobriu que estava grávida de Bruno, Arnaldo a ameaçou. Disse que mataria o bebê se ela não cooperasse. Cooperasse com o quê? Perguntou Isabel, temendo a resposta. Ivone, agora claramente Sônia, olhou diretamente para Isabel. Com a entrega da minha primeira filha, você. Sua voz falhou. Ele disse que se eu entregasse você, deixaria Bruno viver. E eu cedi. As lágrimas finalmente vieram, escorrendo pelo rosto endurecido da mulher que durante tanto tempo mantivera uma máscara de frieza. Como pôde? Sussurrou Isabel, sua voz embargada de dor. Sua própria filha. Você não entende o que é ter que escolher entre seus filhos. Sônia explodiu. Anos de culpa e justificativas transbordando. Ele me mostrou crianças mortas, Isabel. Crianças que tentaram escapar. Crianças cujas mães tentaram protegê-las. Disse que faria o mesmo com vocês dois se eu não cooperasse. Bruno afastou-se de ambas, caminhando em círculos como um animal enjaulado. Então, deixou Isabel ser vendida e permaneceu aqui, como sua cúmplice, por todos esses anos. Permaneci para garantir que você estaria seguro, respondeu Sônia, enxugando as lágrimas. E para vigiar Arnaldo, coletar evidências, esperei anos pelo momento certo para expor tudo sem colocar nenhum de vocês em perigo. Isabel sentiu-se nauseada. Lutando para processar as revelações, o homem que acreditara ser apenas outro sobrevivente, com quem estava desenvolvendo sentimentos cada vez mais profundos, era na verdade seu irmão mais novo. Quando descobri que Isabel seria contratada para a limpeza, entrei em pânico, continuou Sônia. Tentei impedir, mas a agência insistiu. Vocês precisavam de alguém com experiência em mansões, e ela era a mais qualificada. Recusar levantaria suspeitas. Então, todo esse tempo, você sabia quem eu era, murmurou Isabel. Me observou limpar, fazer faxina na casa onde fui mantida prisioneira, e não disse nada. Vi como uma oportunidade.
respondeu Sônia, sua voz quase inaudível. De reunir meus filhos, de finalmente confrontar o passado. Bruno parou sua agitação, encarando a mulher que agora sabia ser sua mãe biológica. Por que Arnaldo manteve Isabel no porão desta casa? Por que não a enviou diretamente para onde quer que as crianças fossem enviadas? Uma sombra cruzou o rosto de Sônia. Porque ela era especial, filha dele. Ele a manteve aqui enquanto avaliava seu potencial. Potencial, repetiu Isabel, engasgando-se com a palavra. Arnaldo acreditava que certas crianças tinham características que as tornavam mais valiosas. Sônia estremeceu com a lembrança. Ele chamava de linhagem pura. Seus próprios filhos. Éramos produtos premium, completou Bruno amargamente. É disso que está falando. Então por que ele me adotou e vendeu Isabel? Porque você era homem, seu herdeiro, respondeu Sônia. Isabel seria vendida para uma família influente, criando uma aliança, negócios, sempre negócios para Arnaldo. Isabel sentiu-se tonta. Caminhou até a janela, precisando de ar. Somos filhos de um monstro, murmurou ela. E você permitiu tudo isso. Sônia levantou-se, aproximando-se cautelosamente. Não havia escolha, Isabel. Passei 20 anos coletando provas contra todos os envolvidos. Quando Arnaldo morreu, pensei que finalmente poderia agir. Mas então descobri que a rede continuava operando sem ele, que eles mantinham vigilância sobre esta casa, sobre Bruno. Qualquer movimento em falso seria uma sentença de morte. Bruno passou as mãos pelo rosto, esfregando os olhos como se tentasse apagar as imagens que agora invadiam sua mente. A fundação, disse ele finalmente. Todo o meu trabalho contra o tráfico humano foi baseado em uma mentira, uma fachada criada por ele. Não, respondeu Sônia firmemente. A fundação é sua, Bruno. Sua redenção, não dele. Arnaldo nunca imaginou que você dedicaria sua vida a desfazer seu legado. Um barulho na porta interrompeu a conversa. Todos se viraram, tensos. Era Efigênia, que havia saído discretamente e agora retornava com uma pequena caixa de metal. Hora de vocês verem isto, disse a cozinheira, colocando a caixa sobre a mesa. Guardei por anos, esperando o momento certo. Dentro da caixa havia documentos, fotografias, pequenas evidências meticulosamente coletadas ao longo de décadas por uma testemunha silenciosa que nunca teve coragem de agir sozinha. Entre os documentos, um exame de DNA amarelado confirmava o que acabara de ser revelado. Bruno e Isabel compartilhavam os mesmos pais biológicos, enquanto examinavam o conteúdo. O celular de Bruno tocou. Uma mensagem anônima contendo apenas um texto. O cofre em Curitiba guarda o que procuram. Arnaldo nunca confiou apenas na memória. Bruno e Isabel trocaram olhares. No meio da tempestade de revelações, uma pista concreta havia surgido. Mas antes que pudessem discutir, outra mensagem chegou, desta vez com uma foto. A entrada da mansão, tirada claramente de um carro estacionado do outro lado da rua. Quem quer que tivesse invadido o escritório e agredido Efigênia, ainda estava observando e planejando seu próximo movimento. O plano foi elaborado rapidamente na cozinha da mansão. Enquanto a noite caía lá fora, Bruno traçava uma rota no mapa digital em seu tablet, enquanto Isabel verificava as câmeras de segurança externas instaladas após a morte de Arnaldo. 3 homens, informou ela, observando as figuras que se moviam entre as sombras do jardim. 2 na entrada principal. 1 nos fundos. Profissionais, murmurou Sônia, reconhecendo os movimentos coordenados dos invasores. Vieram para destruir evidências e silenciar testemunhas. Bruno fechou o tablet com um gesto decidido. Vamos para Curitiba hoje à noite. Se o cofre existe, precisamos chegar até ele antes deles. E como vamos sair daqui? Perguntou Isabel. Estamos cercados. Foi Efigênia quem respondeu, sua voz idosa carregando uma firmeza surpreendente. Pelo túnel, era como Arnaldo trazia as crianças sem levantar suspeitas. Os olhares chocados dos irmãos fizeram a cozinheira continuar. No porão, atrás da grande estante de vinhos, leva até um galpão abandonado a 2 quarteirões daqui. Você sabia disso o tempo todo? Questionou Isabel, incrédula. Nesta casa sobrevive quem sabe observar sem ser visto, respondeu Efigênia.
Fui mantida aqui por uma dívida de família. Testemunhei sim, mas também documentei. Ela apontou para a caixa com as evidências. Alguém precisava registrar os horrores para que um dia as vítimas tivessem justiça. Bruno respirou fundo. Processando mais esta revelação, vou acionar discretamente alguns contatos da fundação, disse ele. Pessoas de confiança que podem nos ajudar a chegar a Curitiba sem chamar atenção. Enquanto Bruno fazia ligações no escritório, Isabel preparava uma pequena mochila com itens essenciais. Sônia apareceu à porta do quarto que estava usando, observando-a silenciosamente. O que foi? Perguntou Isabel, sem olhar para a mãe que mal reconhecia. Há algo que você precisa levar, respondeu Sônia, estendendo um pequeno embrulho. Um pendrive com cópias digitalizadas de alguns documentos importantes. E este telefone. Ela entregou um celular antigo. Tem apenas um número gravado. Se algo der errado, ligue. É nossa última opção. Isabel pegou os itens, evitando tocar nos dedos da mãe. Quem atenderia? Alguém que conhece a rede por dentro? Alguém que escapou como você, mas manteve contatos. Não posso dizer mais. Antes que Isabel pudesse insistir. Um estrondo vindo do andar térreo interrompeu a conversa. O som inconfundível de vidro quebrando, seguido de passos pesados. Eles entraram, sussurrou Sônia, seu rosto empalidecendo. Vão para o porão agora. Eu vou distraí-los. Não! Isabel agarrou o braço da mãe. É suicídio. Sônia sorriu tristemente, tocando o rosto da filha pela primeira vez em décadas. Já cometi muitos erros, Isabel. Não vou cometer mais um deixando meus filhos em perigo, vá. Isabel hesitou, dividida entre o ressentimento acumulado e o medo repentino de perder uma mãe que mal havia reencontrado. Me prometa que vai nos encontrar, exigiu. Sua voz trêmula. Farei o possível, respondeu Sônia, afastando-se rapidamente. No porão, Bruno e Efigênia já trabalhavam para mover a pesada estante de vinhos. O antigo mecanismo estava emperrado pelo desuso, rangendo ruidosamente ao ser acionado. Isabel desceu as escadas correndo, ofegante. Invasores no andar térreo, Sônia ficou para atrasá-los. O quê? Bruno parou por um instante, angustiado. Temos que voltar. Não há tempo, insistiu Efigênia, empurrando a estante com força surpreendente para a sua idade. Se nos pegarem, tudo está perdido. O ranger final revelou a entrada escura do túnel, uma passagem estreita de concreto úmido. Descendo em uma inclinação suave, Bruno ligou a lanterna do celular, iluminando os primeiros metros do caminho. Rápido, apressou ele, ajudando Efigênia a entrar. Isabel, você primeiro. Ela hesitou, olhando para as escadas. Sônia, como em resposta, ouviram o som de tiros no andar superior. Isabel engoliu em seco, lágrimas se formando em seus olhos. Bruno a puxou gentilmente. Não podemos ajudá-la se morrermos aqui, disse ele, sua própria voz embargada, quando os três já estavam seguros no túnel, prontos para fechar a passagem. Um estrondo muito mais potente sacudiu a mansão inteira. O cheiro de fumaça começou a se espalhar rapidamente. Fogo, murmurou Bruno, horrorizado, na ala oeste da mansão. Sônia observava as chamas se espalharem com uma calma surreal. Os homens que haviam invadido a casa reviravam o escritório de Bruno, procurando documentos e evidências, enquanto ela silenciosamente acionava os dispositivos incendiários que Arnaldo instalara anos atrás, como última medida de segurança. O fogo começou na sala secreta, onde documentos ainda mais comprometedores estavam escondidos. Registros que implicariam políticos, juízes e empresários ainda ativos no esquema. Sônia sabia que algumas evidências precisavam ser preservadas, como as que enviara com Isabel, mas outras eram perigosas demais para existirem. O alarme de incêndio disparou, causando confusão entre os invasores. Um deles, mais atento, avistou Sônia no corredor. Ela está incendiando tudo. Peguem-na. Sônia correu em direção ao porão. Precisava garantir que seus filhos haviam escapado antes de seguir seu próprio plano. As chamas se espalhavam rapidamente. Alimentadas pelos produtos químicos especialmente selecionados para causar destruição máxima, ao chegar ao porão, viu a estante movida e a passagem exposta. Respirou aliviada. Eles haviam conseguido entrar no túnel. Seguiu na mesma direção,
mas parou quando ouviu passos pesados descendo as escadas atrás dela. Rapidamente, acionou o mecanismo para fechar a passagem. A estante começou a se mover lentamente de volta à posição original, enquanto Sônia pegava um isqueiro do bolso. "O que pensa que está fazendo, sua louca?" gritou um dos perseguidores, apontando uma arma para ela. Sônia sorriu friamente. Acendendo o isqueiro, finalizando o trabalho de uma vida, ela jogou o isqueiro em direção a um barril antigo no canto do porão. O que os invasores não sabiam é que ali Arnaldo guardava produtos inflamáveis para limpezas especiais. A explosão foi imediata, derrubando parte do teto do porão e bloqueando temporariamente o acesso ao túnel com escombros. No caos e fumaça, Sônia conseguiu escapar por uma passagem secundária. Sua rota de fuga planejada por anos, enquanto corria pelo estreito corredor escuro, tossia violentamente, seus pulmões protestando contra a fumaça tóxica que havia inalado. "Só mais um pouco", murmurou para si mesma, tropeçando às cegas. "Só mais um pouco e eles estarão seguros." No túnel principal, Bruno, Isabel e Efigênia corriam o mais rápido que podiam. O chão era irregular, com poças ocasionais tornando a travessia perigosa. A explosão que sentiram atrás os impulsionou com pavor renovado. "O que foi isso?" ofegou Isabel. "Sônia", respondeu Efigênia, sua respiração laboriosa, usando o último recurso de Arnaldo. "Que recurso?" perguntou Bruno, ajudando a idosa a ultrapassar um trecho especialmente acidentado. "Destruição total." Efigênia tossiu. A mansão foi construída com pontos estratégicos para incêndios acidentais. Arnaldo era paranoico. Sempre temia que um dia precisaria apagar todas as evidências de uma vez. Isabel parou abruptamente, olhando para trás. "Precisamos voltar. Ela vai morrer lá dentro." Bruno assegurou firmemente. "É isso que ela quer, Isabel. Nos dar tempo. Se voltarmos, o sacrifício dela terá sido em vão." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isabel agora. A complexidade de seus sentimentos por Sônia a dilacerava. Raiva, mágoa, mas também uma preocupação visceral que não conseguia negar. "Ela conhece saídas que nós desconhecemos", assegurou Efigênia. "Sua mãe sobreviveu 20 anos jogando um jogo mortal com Arnaldo. Não a subestime." Eles continuaram avançando pelo túnel que parecia interminável. Bruno consultava ocasionalmente seu celular, verificando a localização aproximada. "Estamos quase na saída", anunciou finalmente. "Segundo o GPS, deve estar a menos de 100 metros. Quando finalmente avistaram uma porta metálica no fim do túnel. Um ruído atrás deles gelou seu sangue. O som inconfundível de passos correndo, ecoando pelas paredes úmidas. "Eles encontraram o túnel", sussurrou Bruno. Os três apressaram o passo, chegando à porta enferrujada. Bruno e Isabel empurraram com força, o metal protestando após anos sem uso. A porta se abriu com um rangido, revelando o interior empoeirado de um galpão abandonado. Mas ao saírem do túnel, perceberam que não estavam sozinhos. Uma figura os esperava nas sombras do galpão, a silhueta recortada contra a fraca luz da lua que entrava pelas janelas quebradas. "Finalmente", disse uma voz feminina familiar, dando um passo à frente para revelar seu rosto. "Achei que nunca chegariam." "Sônia", exclamou Isabel, reconhecendo a silhueta da mãe. Apesar da penumbra do galpão abandonado, a mulher estava coberta de fuligem, com alguns cortes no rosto e braços. Mais viva, seus olhos, normalmente frios e controlados, agora exibiam uma mistura de alívio e urgência. "Não temos muito tempo", disse Sônia, já se movendo em direção a uma porta lateral. "Eles me seguiram por outro túnel. Logo estarão aqui." "Como conseguiu chegar antes de nós?" perguntou Bruno, ajudando Efigênia, que respirava com dificuldade após a corrida pelo túnel. "Conheço atalhos que Arnaldo nunca revelou a ninguém", respondeu Sônia secamente. "Sempre mantive meus próprios segredos." Mesmo dele, do lado de fora, um carro escuro os aguardava. Motor ligado, ao volante, uma mulher de meia-idade com expressão tensa fez um sinal para que se apressassem. "Renata", explicou Sônia, ao perceber o olhar questionador de Bruno. "Uma antiga colega. Podemos confiar nela." Não havia tempo para questionar. O som de sirenes ao longe indicava que o incêndio na mansão já havia sido notado,
e gritos vindos do galpão confirmavam que seus perseguidores estavam cada vez mais próximos. Os 4 entraram rapidamente no veículo, que arrancou assim que a última porta foi fechada. Isabel olhou pela janela traseira. Vendo 3 homens emergindo do galpão, armas em punho, tarde demais para alcançá-los, a tensão dentro do carro era palpável, enquanto Renata dirigia pelas ruas secundárias da cidade, evitando as principais avenidas. "Para onde estamos indo?" perguntou Bruno, quebrando o silêncio. "Aeroporto", respondeu Renata. Seus olhos fixos na estrada. "Há um avião particular esperando. Curitiba é o destino." "Como sabia?" começou Isabel. "O cofre", interrompeu Sônia. "Renata é uma das poucas pessoas que sabe sobre ele. Trabalhou para Arnaldo por anos, como eu, mas sempre foi. Uma agente dupla, digamos." Isabel estudou o perfil da motorista. Tentando processar mais esta peça do complexo quebra-cabeça, "Por que deveríamos confiar nela ou em você?" questionou, a desconfiança evidente em sua voz. Sônia virou-se para encará-la, a luz ocasional dos postes iluminando seu rosto exausto. "Não deveria, mas neste momento não temos escolha." O voo para Curitiba foi curto e silencioso. A pequena aeronave particular pertencia a contatos de Renata, que preferiram manter-se anônimos. Isabel dormiu brevemente, exausta pelos eventos do dia, enquanto Bruno verificava constantemente seu telefone, monitorando as notícias sobre o incêndio na mansão. "Estão chamando de acidente trágico", informou ele. "Nenhuma menção a invasores ou tiroteio." "Claro que não", comentou Sônia amargamente. "A mesma velha história. A rede protege seus interesses." Quando pousaram, outro carro os aguardava. A chuva caía impiedosamente sobre Curitiba, como se o céu compartilhasse da urgência da situação. "O cofre fica em um banco no centro", explicou Sônia, enquanto seguiam pela cidade deserta nas primeiras horas da madrugada. Arnaldo o alugou sob um nome falso, mas deixou instruções, precauções, caso algo acontecesse com ele. "E como você soube dessas precauções?" perguntou Bruno. Um sorriso triste cruzou os lábios de Sônia. "Arnaldo confiava em mim mais do que deveria. Achava que me controlava através de vocês. O que ele nunca entendeu é que isso também me dava poder sobre ele." O banco era um edifício imponente de arquitetura antiga. Às 5h30 da manhã, ainda fechado ao público, parecia uma fortaleza impenetrável. Renata estacionou nos fundos, onde uma entrada de serviço era guardada por um segurança sonolento. "Esperem aqui", instruiu ela, saindo na chuva com um envelope em mãos. "Ela tem acesso ao banco a esta hora", sussurrou Isabel, desconfiada. "Renata tem contatos em lugares que você não imaginaria", respondeu Sônia. "Foi assim que sobrevivemos todos esses anos." Minutos depois, Renata retornou, acenando para que a seguissem. O segurança havia desaparecido e a porta dos fundos estava destrancada. Os corredores escuros do banco pareciam um labirinto. Câmeras de segurança haviam sido estrategicamente desligadas em seu caminho, notou Isabel. Finalmente, chegaram à área dos cofres privados. "É este", indicou Sônia, parando diante de um cofre de tamanho médio. "Precisamos de 2 chaves. Uma ficava com Arnaldo, a outra comigo." Ela retirou do bolso uma pequena chave dourada, semelhante à que Isabel havia encontrado na mansão. "A chave de Arnaldo", murmurou Bruno. "Está no escritório dele, em um compartimento secreto dentro do relógio antigo", completou Sônia. O silêncio que se seguiu foi esmagador. O relógio provavelmente estava destruído no incêndio. Todos pareciam processar a mesma conclusão devastadora. Haviam chegado tão longe para falhar na última etapa. Foi Isabel quem quebrou o silêncio, abrindo sua mochila. "Você se refere a uma chave como esta?" perguntou, retirando a chave dourada encontrada dias antes na mansão. Os olhos de Sônia se arregalaram. "Onde encontrou isso?" "No esconderijo sob o assoalho do escritório antigo", respondeu Isabel. "Junto com algumas fotos." Sônia pegou a chave com mãos trêmulas. "Arnaldo nunca soube que eu descobri o esconderijo. Pensei que tinha removido tudo de importante dali." Ela olhou para Isabel com um novo respeito. "Você sempre foi observadora, mesmo criança." Com as 2 chaves em mãos, Sônia abriu o cofre. Dentro, uma pasta grossa, documentos organizados meticulosamente,
Um HD externo e uma pequena caixa de joias. O seguro de vida de Arnaldo, explicou Sônia, retirando o conteúdo. Provas contra todos os envolvidos na rede. Nomes, datas, valores, locais, até mesmo documentos de DNA. DNA, repetiu Bruno. Sônia assentiu, retirando um envelope selado, confirmando que vocês dois são irmãos e que Arnaldo é o pai biológico. Ele mantinha isso como garantia, caso alguém tentasse usar vocês contra ele. Isabel sentiu uma onda de náusea, mesmo morto. Arnaldo ainda exercia controle sobre suas vidas, transformando-as em peças de um jogo sórdido. Enquanto examinavam rapidamente os documentos, o som de uma porta batendo ao longe os alertou. Precisamos ir, urgiu Renata. Agora. Dividindo o conteúdo do cofre entre suas mochilas, o grupo seguiu pelo caminho alternativo que Renata indicou, uma saída de emergência que levava a um beco nos fundos do banco. A chuva continuava impiedosa, encharcando-os assim que saíram. O carro estava estacionado a uma curta distância, mas antes que pudessem alcançá-lo, faróis iluminaram o beco. Abaixem-se! Gritou Renata, empurrando-os para trás de uma caçamba de lixo. Tiros ecoaram pelo beco estreito, ricocheteando nas paredes de tijolos. Renata sacou uma arma, algo que surpreendeu Isabel, e respondeu ao fogo, criando uma distração momentânea. Corram para o túnel de serviço, instruiu, apontando para uma grade de escoamento de água no final do beco. Vai levá-los até o rio. Sônia conhece o caminho daí. E você? Perguntou Bruno. O sorriso de Renata era amargo. Alguém precisa atrasá-los, vão. Já deveria ter saído desse jogo há muito tempo. Não havia como argumentar, enquanto Renata continuava trocando tiros com os perseguidores. O grupo correu até a grade. Bruno a ergueu com dificuldade, revelando um túnel de esgoto pluvial amplo o suficiente para passarem agachados. Efigênia, exausta, foi a primeira a descer, ajudada por Isabel. Bruno seguiu, carregando a mochila com os documentos. Sônia hesitou, olhando para trás, onde Renata mantinha a posição. Sônia, vamos, chamou Isabel, com um último olhar para a amiga. Sônia desceu para o túnel. Bruno mal teve tempo de fechar a grade sobre eles quando ouviram mais tiros e um grito abafado. Renata, sussurrou Sônia, seu rosto contorcido de dor. Não havia tempo para luto. O grupo avançou pelo túnel mal iluminado, guiados apenas pela lanterna do celular de Bruno. O cheiro era nauseante, e a água da chuva aumentava rapidamente, chegando aos seus tornozelos. Precisamos ser rápidos, alertou Sônia. Quando chove assim, estes túneis inundam em questão de minutos. Eles apressaram o passo, dificultado pelas condições escorregadias. Isabel apoiava Efigênia, cuja respiração ficava cada vez mais laboriosa. O som da água corrente aumentava a cada momento. Estamos quase lá, encorajou Sônia. A saída para o rio está logo à frente. Foi quando um estrondo ensurdecedor sacudiu o túnel. Parte do teto desabou atrás deles, bloqueando o caminho por onde vieram. O que foi isso? Ofegou Isabel. Explosivos, respondeu Bruno, seu rosto pálido à luz fraca. Eles estão tentando nos enterrar aqui. Correram com renovado desespero, a água já na altura dos joelhos. Finalmente, avistaram um feixe de luz, a saída para o rio. Mas antes que pudessem alcançá-la, outro estrondo sacudiu a estrutura. Desta vez, o teto desabou à frente deles, bloqueando a saída. Pedaços de concreto e metal caíram como chuva mortal. Sônia empurrou Isabel para o lado, sendo atingida por um bloco pesado que a derrubou na água que subia. Mãe! Gritou Isabel. Correndo para ajudá-la, Sônia estava presa sob os escombros, a água agora chegando perigosamente ao seu pescoço. Seu olhar encontrou o de Isabel, genuíno pela primeira vez em décadas, sem máscaras, sem mentiras. Me deixe, murmurou Sônia, sua voz surpreendentemente calma. Pegue os documentos e vá. Ainda deve haver uma passagem lateral. Não vou deixá-la, respondeu Isabel firmemente, tentando levantar o bloco de concreto sem sucesso. Bruno, me ajude. Bruno estava dividido entre ajudar Efigênia, que tossia violentamente, e sua mãe biológica presa nos escombros. O túnel continuava desmoronando ao redor deles.
A água subindo inexoravelmente, olhando nos olhos de sua mãe. Isabel hesitou apenas por um momento. Todos os anos de abandono, ressentimento e perguntas sem resposta condensados naquele instante de decisão. Juntos! Gritou Isabel, posicionando-se para levantar o bloco de concreto. No 3, Bruno colocou Efigênia em um ponto mais alto, onde a água ainda não chegava, e juntou-se à irmã. Seus olhares se encontraram em meio ao caos, determinação compartilhada em seus rostos tão similares. 1, 2, 3, com um esforço conjunto, conseguiram levantar o bloco o suficiente para que Sônia se arrastasse para fora. Ela gritou de dor. Sua perna estava claramente quebrada. O osso visível através do rasgo na calça. Não vou conseguir andar, disse ela, sua voz trêmula, mas determinada. Vocês precisam... Nem pense nisso, interrompeu Bruno, abaixando-se para apoiá-la. Estamos saindo todos juntos. Isabel já examinava as paredes do túnel, procurando a passagem lateral que Sônia mencionara. A água agora chegava à cintura, e a estrutura continuava desmoronando ao redor deles. Ali! Exclamou ela, apontando para uma abertura parcialmente visível sob a superfície da água. Deve ser a passagem para a manutenção. Bruno ajudou Sônia a se aproximar, enquanto Isabel verificava se a passagem estava desobstruída. Era estreita, pouco mais que uma tubulação auxiliar, mas parecia intacta. Vou primeiro, para verificar, decidiu Isabel, antes de mergulhar. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade para Bruno, que segurava Sônia e observava a água, esperando que a irmã reaparecesse. Quando Isabel finalmente emergiu, seu rosto mostrava alívio. Está livre, leva diretamente para fora, dá para ver a luz no final. É apertado, mas dá para passar. Um por um, eles entraram na tubulação, primeiro Efigênia, ajudada por Isabel, depois Sônia, que mordeu os lábios para não gritar quando sua perna quebrada raspou contra o concreto. Bruno foi o último, carregando a mochila com os preciosos documentos acima da água. A passagem era um pesadelo claustrofóbico, escura, apertada e parcialmente submersa. Eles avançavam lentamente, a respiração difícil no espaço confinado, mas a promessa de liberdade no outro extremo os impulsionava adiante. Quando finalmente emergiram, encontraram-se em uma margem enlameada do rio Iguaçu. A chuva havia diminuído para uma garoa leve, e os primeiros raios do sol nascente cortavam as nuvens. Conseguimos, sussurrou Efigênia, caindo de joelhos na lama. Exausta, Bruno ajudou Sônia a se sentar, improvisando uma tala para sua perna com galhos encontrados nas proximidades. Isabel verificava nervosamente os arredores, temendo que seus perseguidores ainda pudessem encontrá-los. Precisamos de ajuda médica, disse Bruno, olhando com preocupação para a ferida exposta da mãe. Sônia balançou a cabeça. Hospitais são monitorados. Eles nos encontrariam em minutos, murmurou, sua voz enfraquecendo. Há um lugar, a 20 minutos daqui, um antigo contato, médico que ajudava quando crianças se machucavam. O olhar de desgosto no rosto de Isabel era evidente, mas ela não comentou sobre esse outro aspecto sombrio do passado. Como chegamos lá? Perguntou pragmaticamente. Sônia retirou um celular surpreendentemente seco de um bolso interno impermeável. Este número, diga apenas Pardal Ferido. Ele entenderá. 1 hora depois, eles estavam em uma clínica veterinária nos arredores da cidade. O médico era, na verdade, um veterinário idoso que ocasionalmente atendia pacientes especiais, sem fazer perguntas. Dr. Paulo, como se apresentou, trabalhava em silêncio, tratando a fratura exposta de Sônia com precisão profissional. Tive sorte que não cortou a artéria, comentou ele, aplicando os últimos pontos. Mas não vai andar por algumas semanas. Enquanto Sônia recebia atendimento, Isabel usou um telefone público nas proximidades para fazer uma ligação crítica. Delegacia Federal, disse ela quando atenderam. Tenho informações sobre a Operação Andorinha, de 22 anos atrás. O nome da operação abriu portas. Em menos de meia hora, uma viatura discreta estacionou próximo à clínica. 2 agentes federais, um homem e uma mulher de meia-idade. Entraram sem alarde. Isabel Lima, perguntou a agente, mostrando sua identificação.
Sou delegada Carvalho. Você mencionou Andorinha. Isabel assentiu, olhando para Bruno, que se aproximou com a mochila. Temos evidências, disse ele, sobre a maior rede de tráfico infantil que operou nas últimas 3 décadas no país. Nomes, datas, provas concretas. A delegada estudou os irmãos com um olhar perspicaz. E por que não foram diretamente à delegacia? Por quê? Respondeu Isabel. Alguns dos nomes nestes documentos são de pessoas que trabalham dentro do sistema de justiça. Precisávamos ter certeza de quem podíamos confiar. A delegada Carvalho sorriu tristemente. Andorinha foi meu primeiro grande caso. Nunca esqueci os rostos daquelas crianças, inclusive o seu. Ela estendeu a mão. Mostrem-me o que tem. Os eventos das horas seguintes foram um turbilhão. Uma equipe especial foi montada, operando sob total sigilo. Os documentos do cofre foram analisados, digitalizados e enviados para um servidor seguro. Sônia, ainda debilitada pela cirurgia improvisada, prestou depoimento formal, detalhando 2 décadas de observações dentro da organização criminosa. Sabe que será indiciada também. Certo, explicou a delegada, após ouvir seu relato. Mesmo com atenuantes, você participou ativamente. Sônia assentiu, resignada. Sempre soube que este dia chegaria. Só queria garantir que meus filhos estariam seguros quando acontecesse. Enquanto os documentos eram processados, Isabel, Bruno e Efigênia foram levados para uma casa segura nos arredores de Curitiba. A cozinheira idosa finalmente descansava. Depois de receber tratamento para exaustão e inalação de fumaça, na sala improvisada como centro de operações, Bruno assistia às notícias na televisão. O incêndio na mansão Cardoso era o principal assunto, descrito como tragédia que destruiu patrimônio histórico. Nenhuma menção às verdadeiras circunstâncias. A narrativa deles já está montada, comentou ele amargamente. Isabel, que observava mapas com a delegada, ergueu o olhar. Isso vai mudar hoje. A operação foi lançada ao amanhecer do dia seguinte, simultaneamente, em 5 cidades diferentes. Mandados de busca e prisão foram cumpridos. Juízes, políticos, empresários, homens poderosos que jamais imaginaram que seu império cairia. A operação, batizada de Fênix, foi coordenada com precisão militar para evitar vazamentos. Da casa segura, Isabel e Bruno acompanhavam os desdobramentos através de atualizações da delegada Carvalho. Cada novo nome preso trazia uma sensação agridoce de justiça. Finalmente as peças do quebra-cabeça se encaixavam, revelando o quadro completo do horror que havia definido suas vidas. Um ex-ministro, informou a delegada, retornando de mais uma reunião de coordenação. 3 desembargadores, 7 empresários de renome nacional, 22 operadores de menor escalão, todos presos nas últimas 12 horas. Bruno, que passara a noite analisando os documentos junto à equipe técnica, olhava para um mapa onde anotava localizações. E as crianças conseguiram encontrar alguma? Perguntou, sua voz traindo a angústia que sentia. 4 instalações foram identificadas e estão sendo liberadas agora, respondeu a delegada. Estimamos, pelo menos 30 crianças resgatadas até o momento. Isabel sentou-se, sobrecarregada pela enormidade do que estava acontecendo. 30 vidas que não sofreriam o mesmo destino que ela e Bruno. 30 futuros devolvidos. Quero vê-las, disse subitamente. Quero estar lá quando forem resgatadas. A delegada hesitou. Ainda é perigoso para vocês 2 estarem expostos. A rede é extensa. E não podemos garantir que capturamos todos os envolvidos. Estas crianças precisarão ver alguém que entende, insistiu Isabel. Alguém que passou pelo mesmo, alguém que sobreviveu. Bruno apoiou a mão no ombro da irmã, um gesto que se tornara natural nos últimos dias. Apesar da recente descoberta de seu parentesco, ela está certa. Podemos ajudar. A delegada considerou por um momento e finalmente concordou. Apenas a instalação de Almirante Tamandaré é a menos exposta e já está completamente segura. A instalação era, na verdade, uma fazenda aparentemente idílica nos arredores da cidade, com lagos artificiais, jardins bem cuidados e uma grande casa em estilo colonial. Parecia o cenário de um catálogo de turismo rural. No entanto, em seus porões e anexos ocultos, histórias de horror se desenvolviam há anos,
Quando Isabel e Bruno chegaram, acompanhados por agentes, o local já estava tomado por viaturas. Ambulâncias e equipes de assistência social, crianças de diferentes idades, eram cuidadosamente conduzidas para fora, algumas confusas, outras visivelmente traumatizadas. Isabel congelou ao ver a cena. Lembranças de seu próprio resgate voltando com força avassaladora. Bruno apertou sua mão, sentindo a mesma conexão dolorosa com aquelas pequenas vítimas. Uma menina de aproximadamente 9 anos, cabelos escuros e olhos assustados, recusava-se a soltar a mão de um menino mais novo, claramente seu irmão. A assistente social tentava convencê-los a entrarem em ambulâncias separadas para exames. Isabel se aproximou lentamente. "Eles podem ficar juntos", disse a assistente. Sua voz suave, mas firme. "Não os separe. Eles só têm um ao outro agora." A assistente olhou para ela, inicialmente pronta para argumentar. Mas algo no olhar de Isabel a fez reconsiderar. "Você é uma delas", murmurou a assistente, compreendendo. Uma das resgatadas de antes. Isabel assentiu, agachando-se para ficar na altura da menina. "Sei que está com medo", disse gentilmente. "Eu também fiquei. Mas agora vocês estão seguros, de verdade." A menina estudou o rosto de Isabel, como se procurasse sinais de mentira. Uma habilidade que todas as vítimas desenvolviam cedo. "Promete que não vão separar a gente?", perguntou com voz frágil. "Prometo", respondeu Isabel, sentindo uma onda de proteção que nunca havia experimentado antes. "Vou garantir pessoalmente." Enquanto acompanhava as crianças até a ambulância, Isabel trocou um olhar com Bruno, que observava a cena à distância. Naquele momento, em meio a tanto horror, uma centelha de propósito nasceu entre os irmãos. O inferno que haviam vivido agora serviria para salvar outros. 6 meses haviam se passado desde aquela madrugada chuvosa em Curitiba, na antiga mansão Cardoso, agora completamente reformada e irreconhecível em seu propósito. Os preparativos para a cerimônia de inauguração estavam nos últimos detalhes. Isabel caminhava pelo jardim, observando as crianças brincando sob a supervisão de terapeutas treinados. O antigo porão, antes cenário de tantos horrores, havia sido transformado em uma sala de arte-terapia cheia de luz, com janelas amplas substituindo as antigas grades ornamentadas. As paredes, antes testemunhas silenciosas de sofrimento, agora exibiam pinturas coloridas, feitas pelas próprias crianças resgatadas, pensando no quanto tudo mudou. A voz de Bruno atirou de seus devaneios. Isabel sorriu para o irmão. Descobrir seu parentesco havia sido inicialmente devastador, especialmente considerando os sentimentos que começavam a nutrir um pelo outro. Mas com o tempo, essa ligação se transformou em algo diferente, igualmente profundo, uma cumplicidade nascida de traumas compartilhados e da determinação mútua de criar algo positivo a partir da tragédia. Parece impossível que há apenas 6 meses este lugar guardava tantos segredos sombrios, respondeu ela. Ajustando o crachá que identificava sua posição como diretora de reintegração social do agora Centro de Apoio Andorinha, Bruno assentiu, olhando para a mansão renovada. Às vezes ainda tenho pesadelos, fragmentos de memórias que não sabia que existiam. Eu também, confessou Isabel. O Derry Mendes diz que é normal, que pode levar anos até processarmos completamente. O julgamento histórico que se seguiu à Operação Fênix havia dominado as manchetes por semanas. Mais de 50 pessoas foram condenadas, incluindo figuras proeminentes da sociedade brasileira. A extensão da rede de tráfico chocou o país, provocando uma revisão completa dos protocolos de proteção à criança. Sônia, em troca de sua cooperação, cumpria pena reduzida em regime semiaberto, trabalhava remotamente no programa de identificação de crianças desaparecidas, usando seu conhecimento interno da rede para ajudar famílias a reencontrarem filhos perdidos há anos. A relação entre ela e os filhos permanecia complexa, um delicado equilíbrio entre perdão e a impossibilidade de esquecer. Isabel a visitava quinzenalmente, sessões inicialmente tensas que gradualmente evoluíram para conversas significativas. Bruno ainda mantinha distância, mas eventualmente enviava notícias através da irmã. Os convidados estão começando a chegar, alertou Bruno, consultando seu relógio.
Acho que deveríamos nos posicionar. Isabel olhou para o portão principal, onde carros oficiais paravam um após o outro. A inauguração do centro era um evento significativo, atraindo autoridades, imprensa e representantes de organizações internacionais. Vou apenas verificar Efigênia primeiro, disse Isabel. Ela estava nervosa com toda essa atenção. A cozinheira idosa, agora coordenadora de bem-estar do centro, havia se transformado, liberta do peso de décadas de segredos forçados. Efigênia florescia em seu novo papel, cuidando da alimentação e do conforto das crianças com dedicação maternal. Isabel a encontrou na cozinha, supervisionando os últimos preparativos para o coquetel que seguiria a cerimônia. Está tudo perfeito, Efigênia, elogiou, abraçando a idosa pelos ombros. Como sempre. Bobagem, respondeu a cozinheira, ruborizando com o elogio. Ainda acho que deveria ter feito aqueles brigadeiros que o Pedrinho tanto gosta. Isabel sorriu. Pedrinho, um menino de 6 anos resgatado na operação, havia se tornado o xodó de Efigênia, sua recuperação. Um dos casos mais complexos devido aos anos de abuso, era um testemunho do ambiente de cura que haviam criado. A cerimônia de inauguração realizou-se no grande salão que antes servia como sala de jantar para as reuniões clandestinas de Arnaldo. Transformado em auditório, o espaço estava irreconhecível. Luminoso, acolhedor, cheio de vida. Bruno, como diretor-geral do centro, fez o discurso principal. Sua voz, sempre firme ao falar publicamente, ocasionalmente tremia ao compartilhar sua própria história como sobrevivente. Era a primeira vez que falava abertamente sobre seu passado. Uma decisão cuidadosamente considerada com sua terapeuta. O Centro Andorinha não é apenas um lugar de acolhimento, concluiu ele, olhando diretamente para as crianças sentadas nas primeiras fileiras. É uma promessa de que nenhum silêncio durará para sempre, de que a escuridão, por mais profunda que seja, sempre cede à luz quando persistimos em acendê-la, dia após dia. Aplausos calorosos seguiram suas palavras. Isabel, observando da lateral do palco, sentiu um orgulho imenso do irmão, do caminho que ambos haviam percorrido para transformar suas cicatrizes em pontes para outros. Quando a parte formal terminou e os convidados se espalharam pelo coquetel, Isabel recebeu uma ligação em seu celular. O número era desconhecido, e ela quase ignorou, ocupada com as responsabilidades do evento. Algo, porém, a fez atender. Alô? A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. A menina do vestido vermelho ainda vive. Isabel congelou, a frase ecoando em sua mente como um sino distante. Lembranças de uma amiga de cativeiro. Bianca, uma menina de olhos verdes intensos, que usava um vestido vermelho quando chegou, que desapareceu numa tentativa de fuga, dada como morta por seus captores. Quem está falando? Exigiu Isabel, sua voz tremendo, mas a ligação já havia sido encerrada. Perturbada, Isabel procurou Bruno entre os convidados, mas foi interrompida por uma jornalista querendo detalhes sobre o programa terapêutico do centro. Respondeu automaticamente, seus olhos vasculhando o salão, procurando. O quê? Exatamente, um fantasma do passado. Foi quando notou na extremidade do jardim, parcialmente oculta por uma coluna, uma mulher a observava intensamente. Cabelos grisalhos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas os olhos, aqueles olhos verdes inconfundíveis, eram os mesmos que Isabel lembrava de seus pesadelos recorrentes. Desculpando-se abruptamente com a jornalista, Isabel atravessou o salão em direção ao jardim. A mulher não fugiu, apenas aguardou pacientemente, seu olhar nunca deixando o de Isabel. Quando finalmente ficaram frente a frente, o silêncio perdurou por vários segundos, 2 sobreviventes se reconhecendo através das camadas do tempo. Bianca, sussurrou Isabel finalmente. Incerta se deveria abraçar a aparição ou temer que ela se dissolvesse em mais uma memória fragmentada, a mulher sorriu, um sorriso que carregava décadas de histórias não contadas. Helena, agora, corrigiu ela suavemente. Helena Moreira, promotora de justiça especializada em crimes contra crianças. Isabel piscou, tentando conciliar a criança assustada de suas memórias com a mulher confiante à sua frente. Eles disseram que você tinha morrido durante a fuga.
Helena Bianca assentiu, seus olhos momentaneamente nublados. Foi o que deixei que acreditassem. Uma família me encontrou, me escondeu, eventualmente me adotou informalmente e me levou para o interior de Minas. Mudei meu nome, minha aparência, toda a minha história. Ela fez uma pausa. Sobrevivi. Todos esses anos. Estive procurando por vocês, por todas nós. Sua voz ganhou firmeza. Tornei-me promotora para ter acesso aos arquivos, às investigações. Trabalhei silenciosamente, reunindo evidências. Quando soube do incêndio na mansão Cardoso, algo me disse que finalmente o momento havia chegado. Você esteve envolvida na Operação Fênix, compreendeu Isabel. Helena confirmou com um gesto. Nos bastidores, não podia me expor. Ainda existem ramificações da rede que não alcançamos. Isabel sentiu uma onda de emoções contraditórias. Alegria pelo reencontro, raiva pela distância mantida, compreensão pelo sigilo necessário. Por que aparecer agora? Helena estendeu a mão, tocando brevemente o braço de Isabel. Porque o trabalho não acabou. Há outras crianças, Isabel, em outros lugares, e precisamos de sua ajuda para encontrá-las. Naquele momento, Bruno se aproximou. Atraído pela intensidade da conversa entre sua irmã e a misteriosa desconhecida, Helena o estudou com olhos analíticos. Você deve ser Bruno, disse ela, estendendo a mão. Temos muito o que conversar, à medida que o sol se punha sobre o centro Andorinha, lançando longas sombras pelos jardins renovados. 3 sobreviventes se reuniam em um pequeno gabinete nos fundos do prédio principal. Mapas estendidos sobre a mesa mostravam localizações marcadas em diversos estados, possíveis instalações ainda não descobertas. Seremos cautelosos, explicou Helena, apontando para um ponto específico no mapa. Esta rede opera há décadas. Não a eliminaremos da noite para o dia. Isabel e Bruno absorviam a extensão do desafio, a magnitude do trabalho ainda por fazer. Quando começamos? Perguntou Bruno. Helena sorriu. O mesmo sorriso determinado que Isabel lembrava, mesmo após tantos anos. Já começamos, respondeu ela, abrindo uma pasta com fotografias de crianças desaparecidas. Cada uma dessas ainda está lá fora, esperando ser encontrada, como nós estávamos. Isabel observou os rostos nas fotografias, sentindo uma resolução profunda se solidificar em seu peito. O ciclo de horror que havia definido sua infância finalmente encontrava um propósito maior. A possibilidade de redenção através da libertação de outros, nas paredes do centro, fotografias de crianças sorridentes, já resgatadas, já em processo de cura, pareciam observar os 3 com esperança silenciosa, entre as sombras mais densas do passado. Pequenas luzes começavam a brilhar, guiando o caminho para um futuro onde mesmo as cicatrizes mais profundas poderiam, eventualmente, encontrar propósito,